O capacitismo é uma forma de preconceito que pessoas com deficiência sofrem. Você já deve conhecer essa voz de outros podcasts. Leusa Borges, coordenadora da rede PCD Bahia, também graduada em Geografia, pós-graduada em Ensino Especial Inclusivo. Hoje, Leusa aborda de uma forma mais ampla o que é o capacitismo. Então, Leusa, por exemplo, o que é o capacitismo? Por exemplo, quando alguém solta a clássica frase: fulano ou fulana está dando uma de João sem braço. Estão querendo dizer que a pessoa está se escorando, deixando de fazer uma determinada função ou realizar uma determinada atividade porque ela é uma pessoa que não tem um membro e aí ela espera que outras pessoas façam por ela, não sabendo que, se uma pessoa com deficiência tiver as possibilidades, ela realiza funções que qualquer uma outra pessoa sem deficiência realiza. Mesmo a pessoa não tendo o braço, a pessoa consegue realizar funções que muitas pessoas sem deficiência nem imaginam que ela consegue realizar. Então, nunca atribua a uma pessoa porque ela está escorada, porque ela não está fazendo, porque ela não está demonstrando interesse para fazer, a falta de um membro, a deficiência. Porque antes da deficiência existe uma pessoa. Então, pense na pessoa e não na deficiência que está ali. Pensar na deficiência só para resolver como fazer para que a qualidade de vida da pessoa com deficiência possa ser melhorada. Outro exemplo clássico. Olha, fulano viaja, trabalha, estuda, nem parece que tem uma deficiência. Olha, ela tem uma deficiência, mas faz tanta coisa. É impressionante. É uma guerreira, é um guerreiro. É um exemplo de superação. As pessoas com deficiência são pessoas. E quando você fala que ela faz tantas outras coisas, mesmo tendo uma deficiência, está atribuindo à deficiência toda a função de uma pessoa. Se ela não consegue fazer, é porque ela tem deficiência. Se ela consegue fazer, ela tem deficiência esforçada. É uma heroína. Às vezes, as pessoas com deficiência precisam se esforçar além do normal, porque existem as barreiras, que muitas vezes são impostas pelas próprias pessoas sem deficiência. Porque é uma questão que precisa ser resolvida, que muitos não entenderam ainda isso. Porque não é o fato de você ficar exaltando que a pessoa é isso, é aquilo, tem a deficiência, mas que vai fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é você ter atitude, mudar o seu comportamento, respeitar a pessoa com deficiência como pessoa. Apresente a pessoa. Fale da pessoa. Olha, parabéns. Soube que você passou em um concurso público, soube que você realizou tal atividade, soube da sua viagem, gostei, vi fotos, parabéns. Que bom. Mas não exaltar porque a pessoa fez isso ou aquilo. Isso é uma ideia capacitista também e preconceituosa, porque parece que uma pessoa com deficiência não pode fazer nada disso que foi citado porque ela tem uma deficiência. Até parece que não existe a pessoa. Só existe a deficiência. Outra questão muito séria. Como você se vestiu hoje? Também. Quem foi que lhe ajudou? Como é que você faz para sair assim?
Quem é que escolhe as suas roupas? O seu cabelo está top. Quem foi que fez o seu cabelo? Seria normal perguntar quem foi que fez o cabelo se fosse uma pessoa sem deficiência. Mas como é uma pessoa com deficiência, essa frase é carregada de preconceitos, porque significa dizer que por uma pessoa ter uma deficiência, ela não consegue nem arrumar o seu cabelo, nem se vestir bem, por exemplo. Então, deixe de praticar tais atitudes pensando que está exaltando, colocando lá em cima, melhorando a autoestima de uma pessoa com deficiência. Pelo contrário, você falando dessa forma parece que ela é uma coisa, uma coitadinha, que não tem a menor condição, a menor capacidade de fazer ou realizar funções que pessoas sem deficiência realizam. Outro ponto muito importante. Uma mulher com deficiência não pode aparecer em meio à sociedade grávida, porque é motivo para algumas pessoas alimentarem ódio. Olha que pecado cometeram com aquela pessoa ali. A mulher está grávida, aquilo ali foi estupro. É um pecador, é um criminoso, ele merece estar preso. Quem será que fez aquilo com ela? Não sabendo que a mulher com deficiência tem direitos, tem deveres, ela pode desejar ou não engravidar. Então, se ela engravidou, a maioria das vezes ela engravidou porque ela teve o desejo de engravidar. A menos que ela mesma relate que foi estuprada, aconteceu alguma coisa, né? Alguém pegou ela à força. Mas até que ela relate isso, você tem que respeitar ela como pessoa. Ela é uma mulher que está à sua frente, está grávida. A gravidez foi desejada ou não é um problema, é uma questão dela. Ela que tem que decidir, né? Então, olhe para uma mulher com deficiência grávida como uma mulher comum em meio à sociedade. Outra questão muito séria. Muitas pessoas oferecem à mulher com deficiência a oportunidade de abortar. No Brasil, o aborto é crime, né? A menos que seja a pessoa tenha engravidado ou por sofrer algum tipo de violência como estupro. Aí a pessoa pode abortar. Mas a pessoa com deficiência é oferecido isso com a maior constantemente. Olha, procure seu médico, a enfermeira do seu posto, ela vai lhe orientar, ela vai lhe ajudar. Como se fosse comum, como se fosse assim, no estalo, chega ali, engravidei e vou abortar. Se não pode falar uma coisa como essa com mulheres sem deficiência, porque falam com as mulheres com deficiência. A mulher com deficiência não pode ter a dignidade, o direito de engravidar, um direito de ter um filho. Isso é um absurdo. Então isso é uma atitude capacitista, querendo dizer que uma mulher com deficiência ela é incapaz de ter um filho e de criar, de dar conta. Outro exemplo, um casal com deficiência com uma criança. Nossa, por que vocês fizeram isso? Como é que pode? Você já tem deficiência e ainda tem filho. Quem é que vai criar? Como é que vai ser a vida de vocês? Isso é um absurdo. Por que vocês não pensaram antes de ter essa criança, botar um filho no mundo? Quer dizer, um casal com deficiência não tem direito de formar uma família, de ter um filho, porque eles têm uma deficiência. Os incapacita, né? Os inferioriza. Isso é uma forma muito cruel, muito dura, né? De falar a uma pessoa que ela não pode ter uma criança, que ela não pode ter um filho porque ela tem uma deficiência. Então, respeite as pessoas com deficiência como pessoas que são. O que incomoda mais um casal de pessoas com deficiência? Uma questão que incomoda muito é quando um casal tem o homem ou a mulher
com deficiência. Aí, em alguns momentos, pessoas encontram esse casal na rua. E aí vem: olha, você é um cara homem. Você é uma mulher de verdade. Por exemplo, se for o homem, ele não tem deficiência no casamento ou na relação, você é um cara homem. Se fosse outro, já tinha largado, já tinha se separado. A sua mulher adquiriu uma deficiência e mesmo assim você continua com ela. Você merece todo o respeito. E aí, quando a mulher está casada com um homem, ela não tem deficiência, mas o homem tem, a ela é atribuído: você é uma mulher de verdade, uma guerreira, uma heroína. Você merece todos os aplausos. Você merece respeito. Mesmo o cara tendo uma deficiência, você casou, você está junto. Vocês estão sempre juntos. Parabéns, que casal lindo, que casal maravilhoso. Vocês são o meu casal top. Você é o meu casal top, você é o meu casal nota 10. Vocês são pessoas maravilhosas. Nem sabem que talvez ali tenha brigas, tenha sofrimento, tenha tristeza, também tem alegria, também tem reconciliamento, tem felicidade, tem angústia. É um casal, são pessoas. E pessoas cometem erros na vida a todo momento, a todo tempo. Não é porque um casal, um tem deficiência e o outro não tem, que são as melhores pessoas do mundo. São pessoas. E precisa ser encarado dessa forma. É um casal que tem as suas desavenças, que conversam, que ficam numa boa. É um casal que não precisa ser admirado pela sociedade, porque estão juntos e se respeitam. Então a sociedade precisa respeitar, deixar de ser capacitista, preconceituosa, atribuindo a um casal, né, em que as pessoas estão juntas porque elas querem, e as outras pessoas que estão de fora acham que estão juntas porque são heróis ou heroínas e merecem todo o respeito do mundo. Outra questão muito séria é, por exemplo, muitas pessoas acham que uma pessoa com deficiência tem a obrigação de adivinhar quem é. Vou trazer um exemplo clássico. Mexe na orelha de uma pessoa com deficiência visual, toca no nariz, na testa, no queixo, no cabelo, abraça, volta e pergunta: quem sou eu? A pessoa com deficiência fala: não estou reconhecendo a voz. Não acredito. Abraça novamente. Quer dizer que não está me reconhecendo, não sabe quem eu sou. Não estou reconhecendo, nem pela voz, nem pelo toque. Você poderia dizer quem é você? Eu não acredito que você não vai adivinhar. Sim, eu não vou adivinhar, porque eu não tenho como lembrar de todas as vozes ou de todos os toques das pessoas que chegam perto de mim. Então seria interessante você se descrever ou então você falar logo quem é você, para que eu saiba. E a pessoa insiste com a mesma conversa, com as mesmas atitudes, não sabendo ela que está causando um constrangimento, além de ser capacitismo, porque a pessoa que está ali, achando que uma pessoa cega vai adivinhar quem é ela, isso é capacitismo por achar que ela tem superpoderes, né? Às vezes uma pessoa com deficiência visual, ela até, ao encontrar alguém na rua, nem precisa dizer quem é. Quando escuta a voz, a pessoa diz assim: olha fulano. Ela, por exemplo, a pessoa não enxerga, mas diz: fulano está ali, porque está acostumado com a voz, né? Então a pessoa às vezes chega, abraça, porque já tem muita afinidade, até já reconhece: reconhece seu abraço, como é aconchegante. Mas não significa que ela tem superpoderes, que ela vai adivinhar, que ela vai saber a todo tempo. A pessoa com deficiência visual, ela não tem essa obrigação de saber quem é a pessoa, porque chegou e falou quem sou eu, ou tocou, abraçou. A pessoa vai lá e vai dizer: é fulano ou fulano. Sabe? Essas atitudes assim não devem continuar ocorrendo. Outra questão muito séria também é quando
falam assim: olha, bem que fulano e fulana poderia ser como essa pessoa aqui. Quer dizer, fulano e fulana não tem deficiência e a outra fulana tem deficiência. E a pessoa gostaria que ela fosse como a pessoa com deficiência, porque ela se desenrola muito bem, porque ela consegue realizar várias atividades. Mas não significa que as outras duas pessoas citadas não conseguem. Elas conseguem ao modo dela, do jeito dela. Mas por que é exaltado que uma pessoa com deficiência poderia ser espelho para aquelas outras duas? Pela questão do esforço. Muitas vezes a pessoa com deficiência se esforça tanto para fazer uma coisa e consegue, que as outras, né, são colocadas à prova, né, a outra pessoa sem deficiência. E não sabendo que, às vezes, aquele esforço todo que uma pessoa com deficiência faz para realizar uma determinada atividade, talvez ela não precisasse fazer tanto se houvesse acessibilidade, se houvesse inclusão de verdade. Então, a pessoa com deficiência não precisaria se virar para andar numa calçada esburacada, para acessar uma rampa mal feita, para tentar falar com uma pessoa e não conseguir, por exemplo, né? Então isso precisa ser desconstruído, essa ideia de que uma pessoa com deficiência ela é melhor ou é pior do que alguém porque consegue realizar ou porque não consegue. Nunca compare, nunca deseje, fulano deveria ser assim ou assado, né? Porque uma pessoa com deficiência conseguiu e a outra não realizou, talvez nem seja porque ela não conseguiu, é porque ela não quis realizar aquela função, aquela atividade. O que uma pessoa com deficiência não pode se permitir? Uma pessoa com deficiência não pode, por exemplo, permitir-se estar em um determinado ambiente e lanchar sem alguém ficar olhando. Isso quando uma pessoa cega, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física, né, aparente. Porque se ela estiver à frente de um determinado grupo, as pessoas começarem a olhar, aí acontece um imprevisto, um acidente. A pessoa com deficiência, por exemplo, visual, ela suja a blusa com molho de cachorro quente. Um olha, outro olha, às vezes nem falam que a pessoa se sujou. Ficam só olhando e comentando. Coitada, olha para ali. Cega, veja o que aconteceu. E aí a pessoa sai dali, talvez ninguém fale, todo mundo fique quieto, talvez até façam piadinha, kikiki, kkk. Olha para ali, coitadinha, ou então ficam até constrangidas. Não chegam para falar, por medo, porque fica preocupada de causar um sofrimento a uma pessoa com deficiência visual. E se fosse uma pessoa sem deficiência, a pessoa simplesmente chegaria e diria: olha, você se sujou, você viu, olha aí, tá vendo? Não comeu devagar e tal, e começam a rir, brincam, a pessoa vai lá, se limpa e sai. O mesmo poderia acontecer com a pessoa com deficiência visual. Olha, você se sujou, eu sugiro que você pegue o guardanapo, passe aí, está aí à sua direita ou à sua esquerda, acima, abaixo, na sua blusa, no meio. Oriente a pessoa, ou até mesmo toque na mão dela, olha aqui que está sujo, não é nada demais. Só limpa, vai embora, tranquilamente, não passa pelo constrangimento lá fora, de alguém olhar, de repente, ou encontrar alguém conhecido ou não, e dizer: olha, sua blusa está suja. Né? Uma questão tão simples de resolver. Ao invés das pessoas ficarem olhar para ali e com medo e com aquela dificuldade de chegar perto, de falar, ou só aconteceu porque tem deficiência, misericórdia, porque está sozinha por isso, por aquilo. Coitadinha, não conseguiu comer sozinha, não tinha ninguém perto para dizer a ela como comer.
como se uma pessoa com deficiência visual não tivesse nem a dignidade, nem a condição, nem sei lá o mais o que falar, né? Não pode estar sozinha ali naquele lugar, né? A coitada se sujou. Né? Quando é com uma pessoa sem deficiência é normal. Quando é com uma pessoa com deficiência é um crime, é uma coisa do outro mundo. Então, sempre oriente, caso aconteça uma situação dessa e você esteja por perto. É simples, é fácil, você não vai ficar constrangido, com certeza, e não vai causar constrangimento a outra também. É uma questão lógica, orientar uma pessoa. Então, antes de julgar uma pessoa a partir da sua deficiência, pare e pense: o que é que eu posso fazer para mudar esse meu olhar preconceituoso, capacitista, né? De perceber, de entender uma pessoa a partir da deficiência. Então, se você quiser mudar, você pode. Só chegar perto. A maioria das pessoas com deficiência tem autonomia para responder por ela. A maioria. São poucas as pessoas com deficiência que não têm autonomia para conseguir falar por ela mesma, que vai depender de alguém. Como é a vida escolar da pessoa com deficiência? Na escola, muitas vezes acontece de professores ou pessoas que trabalham em sala de aula como auxiliares colocarem a mão na cabeça quando se depara com uma pessoa fora do padrão. Sim, fora do padrão, diferente das demais pessoas que compõem a escola. Nossa, o que é que eu faço agora? Misericórdia! Eu não sei o que fazer, eu não aprendi. E agora? E agora? Chegar perto. Perguntar. Ela chegou sozinha? Se ela chegou sozinha, ela responde por ela. Se depende de um acompanhante, é porque ela não tem autonomia, por exemplo, e alguém talvez precise orientar como lidar com ela na escola. Mas ela é uma pessoa. Ela não está fora do padrão. O que está fora do padrão é o pensamento de muitas pessoas, de que uma pessoa com deficiência deve estar em ambiente separado de pessoa sem deficiência. Isso é que é fora do padrão. Essa é uma visão capacitista. Pensam que pessoas com deficiência muitas vezes não têm capacidade, não têm condições de estar ali em meio às demais pessoas sem deficiência. Não sabendo que basta que olhem para ela com dignidade, com respeito, preparem o ambiente, procurem pesquisar, entender como lidar. As coisas serão menos complexas do que muitos imaginam. Por exemplo, tem uma atividade de educação física e o professor não parou para pensar, não teve o entendimento de que a classe dele ou dela é mista e que ele iria encontrar pessoas brancas, negras, altas, baixas, gordas, magras, indígenas, LGBT, com deficiência. Ele iria encontrar uma diversidade. E aí, quando chega na hora da aula, o professor ou a professora simplesmente pega o aluno com deficiência pelo braço ou empurra a cadeira de rodas e diz: fique aqui que depois eu vou dar um jeitinho de ver o que eu posso fazer de atividade com você. Muitas vezes não pensa assim: eu vou pensar em uma atividade que você vai participar integralmente com os demais alunos. Ele pensa ou ela pensa em fazer algo para realizar com o aluno ou com a aluna de forma separada. Isso é preconceito. Ele nem ou ela nem perguntou, nem procurou se informar, não se preparou
para atender a todos os alunos e pensa que todos os alunos deveriam ser iguais. Essa realidade acontece em várias escolas, em vários ambientes educacionais, porque não se pensa antes de iniciar a atividade. Pensa quando começou, porque aí eu não sei, ninguém me ensinou, eu não me preparei, então a pessoa com deficiência fica no canto e o capacitismo impera, né, aquele preconceito tóxico. Os outros alunos não têm a oportunidade de aprender com a pessoa com deficiência, não há uma socialização, não há o respeito. Algo que deveria, né, ser padrão dentro dos ambientes educacionais. Aprender a dividir os espaços, aprender a lidar com a diversidade. Então, por isso, a velha frase impera: eu não sei, ninguém me ensinou. Então, não aprenderam em casa, não aprenderam na rua, não aprenderam na escola e vão continuar sem aprender se não quiserem aprender. Então, é possível realizar atividades, funções, praticar esporte, praticar o que você imaginar com a maioria das pessoas com deficiência. Basta perguntar, basta ter o mínimo, empatia, respeito, no sentido de não precisar estar no lugar da pessoa, literalmente, para aprender a como lidar. O capacitismo, ele é estrutural igual ao racismo? Olha, eu não entendo o capacitismo, né, como uma forma de preconceito no nível do racismo, né, do preconceito contra grupos sociais, como, por exemplo, os indígenas, o grupo LGBTQIA+, né? Eu não entendo que tem o mesmo peso, né? Porque eu não entendo que tem o mesmo peso, porque a maioria das pessoas olham com preconceito, tem a visão capacitista, porque entende que a pessoa com deficiência é um coitadinho, é uma coitadinha. Oh, que dó! Bota ela sentadinha ali. Espera aí que eu vou resolver a questão dela. Venha cá, você fica aqui em pé, bota ela ali e volta. Não pergunta se a pessoa quer sentar. Então, essa visão preconceituosa de que sempre uma pessoa com deficiência está precisando de ajuda, de que é uma coitadinha, inferioriza uma pessoa com deficiência porque tem uma deficiência, ela não pode ser comparada ao tipo de preconceito que uma pessoa negra, né, sofre. Com certeza, a pessoa com deficiência, ela, nos dias atuais, jamais será morta pela questão da deficiência. Talvez, em alguns momentos, a pessoa com deficiência ela pode ser morta porque ela é preta. Por exemplo, uma pessoa autista, às vezes alguém fala com ela, ela não compreende, né? A questão do comando. Ela não entendeu o comando, ela vai ficar ali em pé, ela vai abaixar a cabeça, ela vai botar a mão no rosto, vai se afastar ou então vai para cima da pessoa, porque ela não está entendendo o que aquela outra pessoa está querendo dizer a ela. Né? Por exemplo, se for um comando para ela parar, pare aí, para revistar a pessoa, né? Para abordar a pessoa, ela não entende e reage, talvez ela morra não pela deficiência, talvez pela questão social, porque ela é uma pessoa preta e a maioria das vezes as pessoas pretas nem têm o direito, né, de ser abordada. Ela primeiro, né, ela é recriminada, é inferiorizada, é desrespeitada, morta pela questão da cor. Então associa-se, por exemplo, a questão da cor, né, à violência. Então, talvez uma pessoa autista ela morra não por ser autista, ela morre porque ela é autista e ela é preta.
Então, quem não sabe que ela é autista, ela é uma pessoa que está enfrentando uma autoridade, né? Então, talvez seja por isso, né, que ocorra. Por exemplo, uma pessoa surda, preta, em determinado local, passa alguém, vai abordá-la também. Falou com ela, ela não ouviu, seguiu o caminho dela. A pessoa é recebida com violência, né? A chegar ao ponto de talvez perder a própria vida, porque a outra que está abordando não sabe que ela não ouve, né? É uma pessoa surda, abordou, não falou, então é uma pessoa grossa, é uma pessoa mal educada, né? Porque as pessoas pretas recebem esses rótulos. Então eu posso dizer que o preconceito que as pessoas com deficiência, né, sofrem, as pessoas com deficiência não sofrem da mesma forma que uma pessoa preta ou de alguns determinados grupos, né? Eu acredito que as pessoas com deficiência têm um papel muito importante, né? Um papel de militância sem arrogância, de orientar a como fazer a diferença, a como mudar os ambientes. Não ser grossa. Quando uma pessoa for capacitista, orientar. Olha, até aqui você agiu assim, mas a partir de hoje você precisa mudar. E eu estou aqui para colaborar com você. Basta você querer. Então, se você tiver a oportunidade de conversar, de ouvir, de entender uma pessoa com deficiência, se permita, dê a oportunidade a você de conhecer alguém que você julga diferente por uma característica. E as pessoas com deficiência permita, né? Permita sempre que as pessoas sem deficiência compreendam que você é uma pessoa que merece respeito, dignidade. Seja sempre uma militante, seja sempre um militante. Pratiquem a militância sem arrogância. Ah, mas é só a pessoa com deficiência que pode orientar? Não. Qualquer pessoa pode orientar uma outra. Se você sabe como lidar com uma pessoa com deficiência e você não tem deficiência, oriente aquela pessoa que não sabe. Faça a diferença. Mude o seu comportamento. Capacitismo, não. Acessibilidade atitudinal, sim. Eu sou Marcelo Baiano e assim como Leusa, uma pessoa com deficiência visual, esse podcast, que é o lugar de fala da pessoa com deficiência, está disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Rádio Public, no site Rede PCD Brasil ou na sua plataforma preferida. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.